Muitas pessoas acreditam que inteligência emocional é apenas como que nós controlamos, reagimos às nossas emoções e às emoções da outra pessoa. Mas existem vários elementos da inteligência emocional e um deles inclui a escuta ativa, e é uma ferramenta incrível e maravilhosa que pode te ajudar a desenvolver muito tanto a comunicação como também a escuta, porque a escuta faz parte também da forma como nós nos comunicamos, porque não basta apenas a gente aprender a falar bem, ter até curso de oratória, coisas, né, nesse sentido, se nós não sabemos ouvir. E é justamente o que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa mentoria em grupo com as mães atípicas, ok? Então agora eu quero compartilhar uma tela com vocês aqui. Muito bem. Inteligência emocional, escutativa, a arte de ouvir com presença. Essa é a nossa mentoria, cuidando de quem cuida. E agora nós temos um primeiro elemento aqui. O que é a escuta ativa? Escutar não é apenas ouvir, é estar presente, ouvir sem julgamento e buscar compreender antes de responder. Eu quero fazer uma pausa entre ouvir sem julgar e buscar compreender antes de responder. O que isso quer dizer? Ouvir sem julgar, primeiramente. Muitas vezes nós temos a mania de, enquanto a outra pessoa está falando, a gente já cria um pré-julgamento ou uma ideia pela qual a gente quer expor enquanto a gente está ouvindo a outra pessoa. Ou seja, através das nossas experiências, através do que a gente tem como conhecimento, através das nossas crenças, através das nossas vivências, nós temos a tendência de fazer o quê? Fazer um pré-julgamento do que aquela pessoa está nos comunicando. Vamos supor que aquela criança está comunicando algo que aconteceu na escola e seja algo muito similar ou até mesmo igual a algo que você passou na sua vida. Só que você teve uma reação completamente diferente do que aquela criança, né? Que talvez o seu filho, sua filha tenha passado naquele momento. Talvez você tenha tido a experiência de que aquilo você não tinha que dar tanta bola, que aquilo ali você não precisava ligar para aquilo. Mas, para o seu filho, para a sua filha, ele tem um contexto completamente diferente. Quando a gente já cria um pré-julgamento, mas isso não é nada. Por exemplo, imagina, você fala para o seu filho, para a sua filha, mas isso não é nada, né? Você não tem que dar bola para isso. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está julgando o sentimento daquela criança. E isso pode não necessariamente ser com os nossos filhos, mas em qualquer comunicação. Quando nós fazemos isso, nós estamos julgando, nós estamos criando já um pré-julgamento em relação ao sentimento, em relação ao que aquela pessoa está querendo comunicar. E perceba uma coisa, as nossas experiências não são as mesmas experiências daquela pessoa. Você pode ter passado exatamente pela mesma situação, mas cada pessoa tem uma perspectiva, tem uma maneira de sentir diferente. Isso que nos torna também indivíduos, né, de certa forma. E o sentimento, sim, nossos sentimentos muitas vezes são similares, mas eles não são iguais, exatamente, literalmente iguais. Cada pessoa tem a sua maneira de sentir, a sua maneira de vivenciar aquilo que aconteceu. Então, quando a gente aprende que realmente a gente precisa deixar o nosso mapa para fora da porta, como a gente diz na PNL, ou seja, a gente deixa as nossas vivências, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita, sabe e experimentou através das nossas experiências, a gente deixa para trás, para que nós possamos sim ouvir realmente o que aquela pessoa está tentando comunicar. Porque quando a gente cria
realmente essa empatia de ouvir, entender o sentimento e o que aquela pessoa passou, o que aconteceu com aquela pessoa, a gente automaticamente não só cria melhor uma escuta ativa, como nós compreendemos melhor também o lado do outro. Isso faz com que nós geramos empatia, que é algo fundamental para inteligência emocional. Então, ouvir sem julgar é a maneira mais fácil de fazer isso, é realmente deixar as nossas crenças, nossas vivências para trás. Não ouvir o que a gente está ouvindo ali, utilizando as nossas experiências, mas escutando através da experiência daquela pessoa que está comunicando. E buscar compreender antes de responder. Como eu falei, nós já criamos dentro da nossa mente, através das nossas experiências, uma resposta. Nós já queremos antecipar o que aquela pessoa está dizendo, buscando uma resposta dentro de nós. E ao fazer isso, a gente automaticamente não vai conseguir ter uma escuta ativa. Nós não vamos conseguir compreender muito bem ou compreender com a devida atenção que a gente poderia, deixando o nosso julgamento e deixando as nossas experiências e também bloqueando, né, esses pensamentos que são automáticos. Pensamento de querer já buscar compreender antes, né, buscar para uma resposta já antes daquela pessoa comunicar, automaticamente nós estamos bloqueando, de certa maneira, o que a outra pessoa está comunicando através das nossas experiências. E é muito importante, muito realmente de valor aquilo que você vivenciou, aquilo que você experimentou, mas para que nós possamos ter uma compreensão melhor do outro, a gente precisa realmente silenciar essas crenças, essas vozes dentro da nossa mente. E a gente aprende a fazer isso praticando. Tudo na nossa vida é prática. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica em alguma coisa. Eu não sei o que você faz, mas eu tenho certeza que para você ter desenvolvido uma habilidade realmente boa, realmente fazer isso de uma forma já hoje automática, você precisou exercitar muito isso, você precisou estudar muito isso. Então, tudo na nossa vida é prática e exercício, assim como nós aprendemos na primeira etapa, falando sobre autoestima. E perceber as emoções além das palavras. Perceber as emoções além das palavras. Com certeza, você já passou por alguém no trabalho ou alguém no seu convívio e você disse: oi, tudo bem? Como que você está? E aquela pessoa falou: eu estou bem. Você percebe imediatamente que aquela pessoa comunicou algo através da palavra, mas a fisiologia e a entonação daquela pessoa comunicou outra coisa completamente diferente. E você sabe que aquela pessoa não está bem. E automaticamente a gente já pergunta novamente: você tem certeza? Mas aconteceu alguma coisa? A gente normalmente fala essa frase já logo em seguida. Mas aconteceu alguma coisa? Aquela pessoa, não, tá tudo bem. Né? A gente já daí percebe que aquela pessoa não está disposta a falar sobre isso naquele momento. E para isso, para ilustrar melhor, tem uma metáfora de Albert Mehrabian, eu acredito que seja assim que se pronuncia. Um professor de psicologia, ele acredita que existem 3 elementos centrais na comunicação face a face. As emoções, a atitude e a entonação e a palavra. Ou seja, com base nas descobertas, ele fez 2 experimentos que ele conduziu em 1967, que formulou a regra comunicação 73855. 7% dessa comunicação é linguística, 38% é a entonação e 55% fisiológica. Ou seja, a comunicação verbal, linguística, ela comunica apenas normalmente 7%. Isso não é uma regra absoluta para todas, né, para toda a conversa, para toda a comunicação. Mas, em base nesses estudos, existem outras maneiras de você perceber o que aquela pessoa está querendo se comunicar, principalmente quando estamos falando
de filhos, de criança. Eles às vezes não conseguem compreender, não conseguem, expressar tudo aquilo que eles sentem ou realmente ilustrar aquela ideia que eles querem passar, às vezes de uma maneira só verbal. Então essa comunicação através da entonação e através da fisiologia ajuda muito a perceber pequenos sinais para que a gente possa entender melhor e compreender o que aquela pessoa ou aquela criança está tentando nos comunicar, e com isso a gente melhora muito a nossa comunicação, porque escutar é uma forma profunda de cuidar, ok? E por que a escuta ativa é tão importante? Quando existe uma escuta verdadeira, ela ajuda muito no nosso meio pessoal, familiar e profissional. Por quê? Porque as pessoas se sentem acolhidas, os conflitos diminuem, os vínculos se fortalecem e as emoções encontram espaço para existir. As pessoas realmente se sentem acolhidas. Quem aqui não tem uma pessoa que gosta de conversar, porque é aquela pessoa que sabe ouvir, aquela pessoa que escuta realmente o que você tem para dizer e muitas vezes até valida os seus sentimentos. Então a gente cria o quê? A gente cria uma empatia por essas pessoas. E quanto melhor nós desenvolvemos essa parte de ouvir, porque muitos de nós gostamos, né, realmente de falar. A gente gosta muito de comunicar e muitas vezes a gente não gosta de ouvir, principalmente pessoas que falam bastante. Eu mesmo sou uma pessoa que fala muito, então eu tinha essa mania antigamente de realmente falar mais do que eu ouvia, e hoje em dia eu aprendi a escutar realmente o outro, porque isso sim, não só gera mais essa conexão, mas sim diminui a questão dos conflitos, porque você está ouvindo, realmente está escutando o que aquela pessoa está dizendo ativamente. E esses vínculos sim se fortalecem, porque, como eu falei, muito maior do que, né, a gente comunicar para a outra pessoa, quando a outra pessoa se sente ouvida, assim como nós, quando estamos comunicando algo, quando a outra pessoa está realmente ouvindo, esse vínculo, sim, ele se fortalece e ele cresce muito mais, ele se torna um elo muito mais poderoso entre essas pessoas. Por isso que a escuta ativa é realmente fundamental e ajuda muito em todas essas áreas da nossa vida, na nossa comunicação social, familiar e também a parte profissional. Então é muito importante a gente desenvolver essas habilidades, essa habilidade principalmente da escuta ativa, que é algo extremamente valioso para a nossa vida e também para desenvolver a nossa inteligência emocional. Muitas vezes o que alguém mais precisa não é uma solução. Talvez alguém simplesmente queira apenas ser ouvida, certo? Muitas vezes a gente também só quer falar, a gente não está buscando uma solução, uma maneira de desabafar, uma maneira de falar o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, e às vezes sim, dependendo da pessoa que a gente está comunicando, a gente simplesmente quer expressar aquela ideia, expressar esse sentimento que está dentro de você, para que de certa maneira você se sinta um pouco mais aliviada, para que você se sinta, né, realmente acolhida através da escuta, certo? E os elementos da escutativa. A escutativa envolve algumas atitudes: presença, atenção. Desculpa alguns erros que vocês vão ver ali. A minha aí não me ajudou muito nessa questão, mas está tudo bem. Atenção total, não interromper, não julgar, demonstrar interesse e validar as emoções. Primeira parte é a presença. Muitas pessoas acreditam que só estar presente fisicamente já é estar presente. Não necessariamente. Eu tenho certeza, hoje em dia é muito fácil, às vezes, a gente ir almoçar com familiares, amigos, e aquela pessoa está no celular enquanto as pessoas estão conversando. Isso é uma coisa muito chata. Eu, particularmente, não gosto. Eu me sinto mal, né, quando, né, estamos numa mesa ali, conversando, alguma coisa assim, e a pessoa está no celular. Me sinto realmente muito mal com isso. Não gosto, porque sim, porque você percebe que aquela pessoa não está presente. Quando você não está presente, principalmente
com seus filhos, principalmente com eles, o que aquela criança ela percebe. Quando ela está conversando com você, você está mexendo no celular ou olhando para outra coisa, você está comunicando algo muito ruim para aquela criança, que é o quê? Que ela não tem voz. Você está comunicando através, como eu te falei, da fisiologia, que você não está se importando com o que aquela criança está falando. E automaticamente, aquela criança, todas as crianças aprendem por generalização. Ou seja, a gente não aprende só pelo que a gente vê, ouve, mas pelo que a gente sente e percebe do ambiente. E quando como a criança generaliza tudo, ela percebe que o que ela está falando para você não importa, que você não dá ouvidos ou importância para o que aquela criança está querendo comunicar. E ao fazer isso, você está afastando esse ser humano de você. Inconscientemente, você está afastando aquele ser humano de você. Pode ser que você esteja muito ocupado no momento, esteja com a cabeça cheia de coisas. Aí, o que eu acho mais interessante, que é o que eu utilizo, por exemplo, com os meus filhos, se eu estou muito ocupado e não posso realmente ouvir naquele momento o que eles querem comunicar, eu falo para eles para aguardar um momento e aguardar um pouquinho, eu finalizar o que eu estou finalizando, para que eu possa realmente ouvir o que eles têm para me comunicar, qual que é os sentimentos, qual que é a história que eles querem me falar, para que eu possa realmente ouvir, porque quando você faz isso, realmente aquela criança, ela percebe que ela não tem voz, ela percebe que o que ela tem para dizer não é importante. Então isso faz com que crie realmente uma desconexão, principalmente com os nossos filhos. Eu acho que o que nós mais queremos, o que vocês mães mais querem, é realmente ter uma conexão muito grande com o filho de vocês. E para que isso possa acontecer de uma maneira ainda mais mais afetiva, mais emocionalmente inteligente, é importante essa presença, estar realmente ali, vendo, ouvindo e entendendo o que a outra pessoa está comunicando, sem pré-julgamento e, de preferência, sem os nossos filtros de percepção. As nossas crenças, nossa vivência, o que a gente passou e o que a gente sentiu não é o mesmo que o outro sente. Então é muito importante a gente estar com essa presença, com essa atenção total, não interromper. Eu tinha essa mania muito feia antigamente, quando eu era jovem, de interromper as pessoas quando elas estavam falando, principalmente quando é algo que eu dominava, ou que eu domino, no caso hoje, que é a parte de terapia, de comportamento, de mente humana. Então, sempre quando alguém vinha filosofar alguma coisa, eu já tinha essa mania de interromper a pessoa para querer colocar a minha ideia, e muitas vezes isso acaba também atrapalhando, dificultando essa comunicação, e com isso você já gera um conflito com a outra pessoa. Automaticamente as duas pessoas não querem uma ouvir a outra. Por mais que você esteja certo, quando você interrompe aquela outra pessoa e quer passar a sua ideia para outra pessoa, automaticamente ela se sente, de uma certa forma, violada, ela se sente menosprezada pela ideia que ela quer passar. Como eu falei, não julgar e demonstrar realmente interesse por aquilo que está sendo comunicado e validando também aquelas emoções. Imagina, como que está falando que se sentiu de uma maneira, se sentiu triste, se sentiu chateada, e você, não liga para isso, você não deveria se sentir assim, pare de chorar, ou qualquer coisa nesse sentido. Você também não está validando aquela emoção. E a tristeza, por exemplo, é uma emoção muito importante, muito poderosa. A gente fica triste por algo que a gente perdeu, por algo que a gente dá valor. A gente só fica triste e chora por algo que a gente dá valor. E a partir do momento que nós fazemos isso com outra pessoa, a gente não valida aquelas emoções, a gente está mostrando também que aquela emoção daquela outra pessoa não é tão importante assim. Mas como eu disse, é a outra pessoa, a gente precisa realmente validar aquela emoção, assim como as nossas. Escutar é oferecer um espaço para o outro existir.
Como praticar no dia a dia? Algumas práticas muito simples. Olhar nos olhos quando alguém fala. Isso também ajuda a gente quebrar as distrações externas. Né? A gente não ficar olhando para o passarinho que está passando, para o carro tal. A gente olhar nos olhos da outra pessoa faz com que a gente consiga se concentrar melhor no que a outra pessoa está comunicando. E ao fazer isso, a gente já gera também empatia, que, como eu falei, é um elemento fundamental para desenvolver a inteligência emocional e ter relações mais saudáveis e realmente que fazem sentido para ambas as partes. Então, olhar nos olhos da pessoa faz com que realmente você consiga perceber aquela pessoa, consiga se concentrar no que aquela pessoa está dizendo, e automaticamente aquela pessoa vai perceber que você está realmente ali presente naquele momento. Como eu disse antes, evite interromper, não pense na resposta enquanto o outro fala. Isso vai acontecer, é natural, da gente já ficar pensando numa resposta enquanto a outra pessoa fala. Eu já me peguei muito fazendo isso, então é natural a gente fazer isso. O importante é quando a gente perceber que a gente já está pensando numa resposta, bloquear esse tipo de pensamento, como vocês também aprenderam, essa prática, né, na nossa primeira mentoria lá, no primeiro dia já, eu ensino a bloquear pensamentos, né, negativos, e aí funciona para essa parte também, que não é talvez um pensamento negativo, de certa maneira sim, porque a gente está pré-julgando o que a outra pessoa está dizendo, por isso que a gente está buscando uma resposta, né, enquanto a outra pessoa fala. Então, percebeu isso aí, já bloqueia e volta a se concentrar no que a pessoa está comunicando. Pergunte para compreender melhor. Vou dar um exemplo. A pessoa está falando que passou por algo, né, e sentiu tristeza. Então, tá aí a pergunta, caso você não tenha ficado claro o que é aquela criança ou o que aquela pessoa está tentando comunicar, você pode fazer a seguinte pergunta. Então, você está querendo dizer que você passou por isso, isso e isso, e sentiu isso. E a pessoa vai afirmar ou vai ilustrar para você uma outra maneira para que você possa compreender melhor aquela situação. Então, a gente desvendar e parafrasear, ou seja, utilizar as últimas palavras da pessoa também para se comunicar com ela e dar também mais clareza para que a gente possa entender melhor a outra pessoa. Quando ela fala, daí ela consegue daí responder para você de uma maneira mais objetiva ou novamente ilustrar de uma outra forma para que essa comunicação se torne mais clara. E reconhecer o sentimento da pessoa. Como eu falei antes, o que as nossas vivências, o que a gente passou e experimentou pode ser igual ao que essa pessoa tem experimentado, passado e vivido, mas os sentimentos podem ser completamente diferentes. Então, realmente, ter empatia e ouvir e validar aquele sentimento, assim como eu falei, como os nossos, é extremamente importante. E um exemplo que a gente pode dizer também eu entendo que isso deve ter sido difícil para você. Ou seja, está validando aquela emoção, aquele sentimento da outra pessoa. Bom, e para finalizar, escutar também é escutar a si mesmo. Escutar também é escutar a si mesma. Muitas mães escutam todos menos a si mesmas. E isso, querendo ou não, é muito simples de acontecer. O arquétipo da mãe, o arquétipo da cuidadora, ele tem esse poder e ele tem essa finalidade de cuidar do outro, de se doar para o outro, de acolher o outro, mas muitas vezes esquece de direcionar esse cuidado, esse amor, essa gentileza, esse carinho para você. E quando você esquece que você também precisa ser cuidada, que você precisa também ser ouvida, acolhida, amada, compreendida, a gente acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. E quando você esquece de cuidar de si mesma, você, infelizmente, em algum momento, começa a se sentir sobrecarregada, começa a se sentir cansada e também, às vezes, quando precisa de ajuda, às vezes a gente nem busca ajuda porque nós somos aquela pessoa que cuida
Então a gente não quer ser, digamos, cuidada, talvez se sinta, né, fraca, talvez se sinta frustrada, eu não sei, mas existem vários sentimentos que você pode sentir ao pensar dessa maneira, mas perceba, cuidar de si mesmo é, sem dúvida nenhuma, um ato muito valioso, porque você está respeitando a sua vida. Da mesma maneira que você respeita, cuida e acolhe a vida do outro, você deve levar isso para você mesmo, porque você é mãe e você é mulher antes disso. Antes de ser mãe, você é uma mulher e precisa levar esse autocuidado para si mesmo. A escutativa também é perceber as suas emoções, perceber os seus sentimentos, quais sentimentos você está tendo nesse momento que você pode realmente ouvir, perceber, acolher. Às vezes você precisa se tratar com mais carinho, às vezes você precisa se tratar com mais respeito, às vezes você precisa se dar limites, não se permitir que as outras pessoas vão além dos seus limites, se doar mais do que você, digamos, deveria. Porque ao se doar mais do que você deveria, você também está se esquecendo. E ao fazer isso, a gente acaba realmente entrando em certos limites que daí acaba prejudicando a nossa vida em vários aspectos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Muitas vezes isso pode gerar um problema físico, não só mental, mas um problema físico devido a altos níveis de cortisol na corrente sanguínea, que é o hormônio do estresse. Então a gente sim tende a ser prejudicada muito quando você faz isso. Reconhecer seus limites. Isso é muito difícil para as mães atípicas, reconhecer os limites. Às vezes a gente ultrapassa, às vezes vocês ultrapassam esse seu próprio limite. E ter uma pausa, saber, né, realmente que você precisa de uma pausa, de um momento para que você possa refletir, para que você possa reorganizar a mente, os pensamentos e automaticamente os sentimentos. Isso é muito importante. Então, reconhecer os seus limites é algo muito importante. Eu tenho certeza que você faz muito, né, pelos seus filhos, eu tenho certeza que você faz muito pelos outros e precisa agora impor certos limites para que você possa ter esse tempo de autocuidado, de amor próprio, de reconhecimento das suas emoções e validar as suas emoções, ou seja, respeitar os seus sentimentos. Cada sentimento que você tem, ele está aí para te comunicar algo. E quando a gente está presente, quando a gente escuta a si mesmo, você vai conseguir compreender e respeitar melhor os sentimentos também que estão dentro de você, certo? E quando você se escuta, você se cuida, certo? Eu vou deixar para vocês também, lá no grupo das Mães Atípicas, um PDF para vocês poderem baixar, para você poder praticar e utilizar isso no seu dia a dia, que vai ajudar e muito, vai fazer uma diferença muito grande, porque tudo é prática, tudo é treino. Nós aprendemos através da repetição. Então nós precisamos praticar para poder desenvolver cada vez melhor as habilidades que a gente precisa e que, na minha opinião, é extremamente fundamental para o desenvolvimento saudável do ser humano, desenvolver a autoestima, desenvolver a inteligência emocional e todos esses elementos que a gente vem colocando dentro dessas mentorias, é justamente para que você possa desenvolver essas áreas e perceber dentro de você que você sim merece tempo para você, para se amar, para se cuidar, para se acolher também. E automaticamente, fazendo tudo isso, a gente mostra para o outro o valor que nós temos. Porque o valor que nós damos a nós é o valor que o mundo vai dar de volta. Se a gente não se dá valor, se não coloca limite, se a gente não valida as nossas emoções, nosso sentimento, o mundo aprende a fazer a mesma coisa. Bom, essa foi a nossa mentoria de hoje. Eu espero que realmente você tenha gostado e possa aproveitar ao máximo dessa ferramenta, porque isso vai te ajudar
e muito, como eu falei, não só no âmbito familiar, na comunicação com os seus filhos, com a sua família, na comunicação social, mas também na comunicação profissional. E isso é uma ferramenta sensacional que ajuda muito não só a conhecer o outro, mas também conhecer a si mesmo. Então, coloque isso em prática, que eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender como isso vai melhorar em vários âmbitos da sua vida. E no final das contas, isso vai ajudar você a se sentir muito melhor e a se conectar muito mais fácil com as pessoas que você precisa, ok? Bom, eu estou ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra novamente. Um grande beijo, fiquem bem.